Bom dia. Peraí, pessoal. Que eu vou ligar minha câmera. Olá, bom dia a todos. Bom dia, bom dia. A câmera tá bem ruim. Olá, bom dia. Acho que dessa vez vai. Deixa o pessoal entrando aí que a gente vai começar já, tá bom? Lembrem de registrar a presença. Lembrem de passar no Alunos Book. Hoje tem uma tarefa de casa lá para vocês registrarem as respostas de alguns capítulos lá na plataforma SAS, tá bom? Na aula de sexta-feira, eu vou passar já tem um prazo, dá uma olhada lá no Alunos Book, já tem um prazo, verifica certinho esse prazo e fica atento, porque na semana que vem eu vou enviar já o primeiro checklist de quem fez e quem não fez. Tanto as duas atividades eu vou esperar a semana que vem, por quê? Porque... Só um minutinho, pessoal, que eu vou... Só um minutinho, rapidinho. Então, fique atento por quê? Desculpa, é porque os cachorros estavam latindo, eu fui falar com minha mãe para ver lá. Fica atento porque eu vou fazer o levantamento de quem fez as duas atividades de laboratório. Então, vou esperar essa atividade que eu vou terminar de passar quarta-feira para vocês, referente ao vídeo que eu passei na semana passada. Eu vou distribuir uma atividade na quarta-feira. Aí, quando finalizar o prazo dessa atividade, que vai ser na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, eu já vou passar nos grupos de WhatsApp ou nas próximas aulas que a gente for tendo aqui, eu já vou passar para vocês quem fez e quem não fez a atividade. E claro, como essa atividade provavelmente vai estar computando pontos, quem fez terá os pontos, não evidentemente só porque fez, né? Eu vou corrigir as atividades. Mas quem fez terá os pontos referentes aos erros e acertos, né, que cometeu nas atividades, e quem não fez é zero, tá bom? Existe um prazo para o laboratório de natureza e vai existir um prazo, existe um prazo para essas atividades que eu estou pedindo para registrar lá. Eu analiso no dia do prazo. Acabou o prazo, eu vou lá e vejo quem me mandou a atividade. Então, quem não me mandou a atividade ainda tem prazo, ainda pode me procurar no privado de laboratório e me enviar a atividade, se não enviou a primeira, tá? Ainda pode fazer isso. A segunda tem um prazo que eu vou passar na quarta-feira. E essas de química também tem um prazo. Se não me engano, é dia 20... Semana que vem, dia 21, tá? Tem até dia 21 para registrar as atividades lá na plataforma. Beleza, pessoal? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Nós estamos aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Nós estamos no livro 4. Olha só. Atividades propostas de marcar X. Façam as atividades propostas de marcar X. Elas estão totalmente de acordo com aquilo que a gente estudou e fez em atividades anteriores para a sala, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, vai lá, pede o Danilo para disponibilizar para você a aula, né, a gravação da aula, e dá uma analisada de como se resolve essas atividades. Eu vou fazer rapidamente essas 3 atividades aqui com vocês, discursivas. É bem simples, tá?
Eu não vou nem ficar muito fazendo os desenhos, porque isso pode levar um pouco de tempo. Então, o que eu vou assumir aqui na correção da atividade? Que você já tem uma noção de geometria molecular, que você já tem uma noção das principais geometrias moleculares, na verdade, tá? Que você já tem uma noção do que é composto polar, do que é composto apolar, como que você pode verificar isso sem muitas vezes ter que fazer a geometria, tá bom? E se é claro, se você tá, se você consegue fazer uma leitura química da situação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a atividade número 8. A atividade número 8, ela é uma atividade que traz para a gente aqui, ó, se vocês repararem, duas reações químicas, tá? Só que essas reações químicas, na verdade, duas equações químicas, a página é página 9, só que essas duas equações químicas, elas representam processos diferentes. Elas representam situações diferentes. Então, perceba o seguinte, perceba que, basicamente, eu não preciso ficar escrevendo para você o que é o processo, né? Descrevendo com o português. Eu simplesmente posso lançar uma equação química, a gente sabe que o nome disso é equação química, eu já falei isso para vocês, né? A gente sabe que a setinha é nossa referência, né? Ela sempre vai indicar o que está sendo produzido, então ela aponta sempre para o que nós vamos chamar de produto da reação, e o que vem do lado esquerdo da seta é o que a gente chama de reagente. A escrita que está representada aqui como um todo, toda essa escrita, tudo isso aqui, é chamado de equação química. Ela representa algum fenômeno, tá? Então ela representa algum fenômeno. Ele está perguntando o seguinte: indique quais ligações são rompidas em cada um dos processos. Ó, então, se ele está querendo saber isso, quais as ligações que são rompidas em cada um dos processos, ele está querendo saber se, por exemplo, estão sendo rompidas as forças intermoleculares ou se estão sendo rompidas as ligações interatômicas. Como que você visualiza isso? No produto da reação. Olha só. No primeiro caso, perceba que a minha substância reagente é a água. A água, só que presta atenção, a água no estado líquido. Enquanto os produtos da minha reação é a água também, só que agora no estado gasoso. Que tipo de fenômeno aconteceu aí? Aconteceu o rompimento das ligações interatômicas, ou seja, foram formados os elementos que constituem a água no processo, ou simplesmente a água mudou de estado físico? Então presta atenção. Quando nós temos apenas a mudança de estado físico, né, do início da minha reação, ó, a substância se mantém a mesma. Ela não altera a substância. Então, ó, como nós temos apenas a mudança de estado físico, as mudanças de estado físico, ou seja, para a substância sair do estado sólido, passar para o estado líquido, do líquido para o gasoso, essas mudanças requerem que as ligações, ou melhor dizendo, as interações intermoleculares se rompam. É só você pensar. Se a água está no estado líquido e depois eu tenho água no estado gasoso, opa, peraí. Qual é a diferença da água no estado líquido para a água no estado gasoso? São as ligações que mantêm os átomos unidos? Não. Não sei. Acho que não, né? O que tem de diferente da água no estado líquido para a água no estado gasoso? As ligações que mantêm os átomos unidos? Não. O que temos de diferente é a água no estado líquido, as partículas estão mais juntas. A água no estado gasoso, as partículas estão mais separadas. Opa! Então aconteceu alguma coisa que rompeu as interações que permitiam que a água ficasse junta, né? Que as moléculas de água ficassem juntas no estado líquido. Então presta atenção que toda vez que nós tivermos mudança de estado físico, principalmente
do líquido para o gasoso. Isso se aplica principalmente nessa condição de estado, nessa mudança de estado. Você tem um rompimento de forças intermoleculares. Então aqui, ó, as ligações de hidrogênio são rompidas e a partir do momento que rompe-se as ligações de hidrogênio, a água, as moléculas de água se soltam uma da outra, não é isso? São as ligações de hidrogênio que mantêm elas unidas. Então, quando eu aqueço a água, elas começam a romper as ligações intermoleculares e a entrar no estado gasoso. Então, toda vez que nós temos a transformação do líquido para o gasoso em um processo químico ou físico que seja, você tem aí o rompimento de forças intermoleculares, tá bom? Intermoleculares. Já aqui embaixo, no número 2, você percebe que a água, ela se transformou em coisas totalmente diferentes. Olha lá, ela se transformou em hidrogênio e oxigênio. Toda vez que você rompe uma molécula, uma substância composta, nos seus elementos formadores, você tem sempre o rompimento de ligações interatômicas. Então, ó, veja que aqui eu rompi as ligações intermoleculares. Aqui embaixo foi as ligações interatômicas. Então, aqui houve quebra das ligações de hidrogênio e aqui houve quebra das ligações covalentes, porque, olha lá, formaram-se as substâncias simples que constituem a água, tá bom? Muita atenção a isso. Tá vendo que as informações na química, elas não vêm só textual. Você não pode esperar que tudo na química venha textual, escrito. Ah, o processo é isso, o processo é aquilo. Negativo. Eu posso te dar uma reação química, uma equação química. Olha, ele só deu as equações, ó. Você tem que saber analisar isso aqui, que é o que eu venho tentando ensinar, ó, desde muito tempo eu estou ensinando isso. Faça a leitura dos símbolos, olha as fórmulas, olha o que é que elas representam, o que significa isso aqui, o que significa o 2, o que significa o H, o que significa o O, o que significa esse L que está aqui embaixo. Tome risco na minha tela. Então, o que significa cada parte da minha escrita? Se você não souber isso, você não ia conseguir responder essa questão. Aí vamos supor que você está lá querendo entrar na Unicamp, lá na terceira série do ensino médio, está fazendo uma questão discursiva, porque é uma questão discursiva, e é essa questão que vai separar a sua entrada ou não da faculdade. Se você não sabe ler equação química, não sabe o que significa isso aqui, você não responde. E é uma questão fácil. Fácil. Quais as ligações? Ó, perceba que a água manteve-se a mesma, não houve mudança de substância, então ela manteve-se a mesma substância. Então, se mantém a mesma substância, a única forma ou a única possibilidade de rompimento de ligação é ligação intermolecular. Já no caso de baixo, não. Perceba que houve mudança do reagente para o produto. Então, toda vez que ocorre uma mudança, ou seja, a formação de novas substâncias, essa formação de novas substâncias requer o rompimento de ligações interatômicas, tá? Então, fica atento a esses critérios aí que aparecem nas resoluções de atividades. Questão número 9. Ó, a questão número 9 é um tipo de questão também muito fácil, tá? Muito fácil mesmo, da Universidade Estadual de São Paulo. Muito fácil mesmo. E você tem aqui aqueles casos clássicos que eu falei de geometria, os casos clássicos que eu falei de polaridade. Então, quer dizer, se você fez aquele trabalho que eu falei anteriormente, olha, pega as fórmulas dos exercícios e vai anotando, olha, isso tem essa geometria, isso tem essa geometria, isso tem essa geometria. Faça esse trabalho porque, olha ali, uma outra questão discursiva de uma outra universidade, só que aqui é de estadual de São Paulo, e perceba que todos os exemplos que ele usou aqui são exemplos que já caíram na nossa mão em algum momento do estudo que a gente fez, desses capítulos. A gente já viu sobre a amônia,
viu se ela é polar ou apolar, viu a geometria da amônia, a gente viu o metano CH4, a gente viu se ele é polar ou apolar, a gente viu a geometria deles, a gente viu de moléculas diatômicas, a gente viu a geometria, viu se é polar ou apolar, a gente viu outra molécula diatômica, a gente viu da água, é clássico, mais clássico de todos os casos. Então, quer dizer, são todas substâncias que vocês já entraram em contato em algum momento e que a gente já estudou sobre ela. É isso que eu falo de caso clássico. Olha só, são casos que aparecem constantemente ao longo dos exercícios. Então você pensa o seguinte, o NH3. O NH3, a gente viu que a geometria do NH3 é piramidal. 4 átomos, tetraatômica, e o átomo central sobra par de elétrons, piramidal. A gente viu que o NH3, se você dá uma voltinha aqui no livro, aqui atrás, aqui, na página 5, você vai ver que o NH3 ele é um tipo de molécula polar, porque ela sofre interações do tipo ligações de hidrogênio. Então, você tem aqui, uma geometria piramidal polar. CH4 está aqui, A gente já viu ele também, mas está aqui, se você quiser, está aqui. É, quase isso, né, na verdade. CCl4, CH4, mesma coisa. Como que eu posso te dar a dica? A gente já viu aqui, na verdade, né, quando a gente viu a atividade para a sala. Como eu posso te dar a dica? Olha só, a dica aqui é, toda vez que a gente tem moléculas pentaatômicas, em que nós temos 4 átomos iguais, moléculas pentaatômicas, em que nós temos 4 átomos iguais ligados ao átomo central, e o átomo central não sobra par de elétrons, então você tem aqui uma molécula tetraédrica, pentatômica, átomo central não sobra par de elétrons, tetraédrica. Como os 4 ligantes do átomo central são iguais, apolar. A gente viu. Cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico, diatômica, 2 elementos. Os elementos são diferentes? São, então, polar, linear e polar. N2, diatômica, 2 átomos. Esses átomos são iguais ou diferentes? São iguais. Então, se é diatômica e os átomos são iguais, a geometria para moléculas diatômicas é sempre linear, e como os átomos são iguais, a gente tem uma molécula apolar. H2O, clássico, já tem que vir na cabeça. H2O, geometria angular polar. Então, a gente já tem a resposta. Tetraédrica e apolar é o CH4. Angular e polar é a água. Volto a repetir. Faça as geometrias. Pega e faz. Você tem que lembrar que aqui não é que eu não precise, né? Mas eu já passei, eu e os outros professores de vocês de qualquer escola, nós já passamos por isso. Então a gente está ensinando o caminho. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é passar na universidade? Seu objetivo é passar num concurso público? Seu objetivo é ingressar em carreira militar? Qual é o seu objetivo? Sabia que para esses objetivos vocês vão fazer provas? Provavelmente. Sabia que essas provas provavelmente vão ter áreas de conhecimento geral e aí pode entrar química no meio desses conhecimentos? Então, quer dizer, qual é o seu objetivo? Você tem que pensar nisso. Então, se eu estou te dando essas estratégias, use essas estratégias. Claro, do seu jeito, mas use as estratégias para você poder facilitar a sua vida. Não adianta você ficar aqui, eu não vou fazer. Bom, se você não fizer, eu não posso pegar na sua mão e fazer. Então, use as estratégias que a gente fornece para vocês, faça os exercícios, porque você, uma hora ou outra, pode topar com isso em alguma coisa que você está fazendo. E é claro que se você aprende, olha, tem coisa do meu ensino médio que eu não esqueci até hoje. 2002, talvez vocês nem eram nascidos ainda, 2001, 2002, 2002, 2003 e 2004. Não sei se vocês eram nascidos na época. Mas e aí? Então,
São coisas que quando você aprende ficam lá, não somem não. Então veja bem, a seguir, as 6 substâncias representadas por suas moléculas. De novo, olha lá, quantos casos que a gente já viu? A gente já viu o HCl, a gente já viu o H2, que é muito parecido com essa daqui de cima. A gente já viu o HBr, que é praticamente o mesmo do HCl, né, mudando apenas um elemento. Quer dizer, a gente já viu a maioria dos casos. A gente já viu casos onde aparece oxigênio e hidrogênio juntos, que são as ligações de hidrogênio. Então, a gente já pode dizer o seguinte, ó, são 6 substâncias. Quais são polares e quais apolares? Então, vamos lá. Ó. Essa substância aqui, perceba que são 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio. Quer dizer, tudo muito igual. É tudo muito igual na molécula. Tudo. Toda vez que a gente tem esse tipo de situação, e eu já vou dar a dica aqui também já para matar muitos tipos de compostos desse tipo. Se sua molécula for constituída exclusivamente por carbono e hidrogênio, não importa as quantidades, carbono e hidrogênio, essas moléculas, exceto em situações que não são situações normais, né, vamos colocar assim, naturais, essas moléculas elas são apolares. São chamadas, esses compostos que só tem carbono e hidrogênio, anota aí se quiser já, ó, esses compostos que só tem carbono e hidrogênio são chamados de compostos, são chamados de hidrocarbonetos, né? Compostos, moléculas químicas constituídas apenas de carbono e hidrogênio, tá bom? Então, fica atento a isso. Todo composto, todo hidrocarboneto é apolar. Que tipo de interação acontece em moléculas apolares? Dipolo induzido. O de baixo, que é o etanol, é o álcool, né? O etanol. O etanol você já de cara já mata aqui, ó. Opa, tem OH. Se tem oxigênio ligado a hidrogênio, isso gera a chamada ligação de hidrogênio. Então essa molécula ela é polar, porque se tem hidrogênio e oxigênio, formam-se polos parciais, mas se formam. Essa molécula é polar e ela é do tipo ligação de hidrogênio, né? Interação de hidrogênio. HCl, diatômica, elementos diferentes, polar. Se é polar, dipolo, dipolo. Aqui também no número 2 é um tipo de dipolo, dipolo, só que é um tipo mais específico. Lembra desse fluxograma aqui, ó. Forças de Van der Waals, dipolo induzido, moléculas apolares, dipolo, dipolo, moléculas polares. Só que o tipo de dipolo pode ser de 2, comum ou ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é quando nós temos hidrogênio ligados a átomos muito eletronegativos, flúor, oxigênio e nitrogênio. E as outras são comum. Então a gente tem, aqui, ó, HCl, o C é o hidrogênio. Tá ligado a flúor? Não. Tá ligado a oxigênio? Não. Tá ligado a nitrogênio? Não. Então aqui a gente tem uma ligação dipolo-dipolo comum. H2, apolar, molécula diatômica formada por 2 elementos iguais, 2 átomos iguais, apolar. Então, dipolo induzido. Mesma repetição do número 2, ó, olha lá. Uma parte da molécula, nós temos, olha, aqui tem 2. Oxigênio ligado a hidrogênio. Aqui é o vinagre. Oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, dipolo, dipolo do tipo ligação de hidrogênio. O mesmo aqui se repete ao HCl e ao HBr, ó. HBr, HCl. Então, você tem HBr é dipolo, dipolo comum, tá bom? Então, fica atento a esses casos. Os Mark X eu não vou fazer, vocês vão fazer vocês mesmos aí e tentar tirar as dúvidas conforme elas forem aparecendo. Eu não pedi para registrar esse capítulo ainda, mas eu vou pedir futuramente, então faça. Quem já estiver fazendo e registrando, ok, não vai precisar fazer as atividades que eu vou propor na próxima sexta-feira. Mas quem não está fazendo já saiba que eu vou cobrar alguns capítulos para registrar lá no SAS. Então,
fique atento, porque vai ter prazo. Já até tem, na verdade. Olha lá na sala de aula que já até tem um prazo. Até dia 21, de 3 capítulos, se não me engano. 10, não sei, eu não lembro os capítulos que eu coloquei lá agora exatamente, que eu fiz ontem de manhã e agora não me vem à É memória. o 10, Mas dá uma 11 e o olhadinha que já 12. tem lá os capítulos para vocês registrarem as respostas, tá bom? Eu não sei se eu pedi desse, tá, pessoal? Mas, de qualquer forma, faça, porque é o que eu sempre falo. Terminei o capítulo, eu falava isso desde a sala de aula com vocês. Terminou, não fica esperando eu falar, faz o exercício, tá bom? Pega e faz, tá? Pega e faz. Acabei e faz. Acabei o capítulo, pega e faz. Acabou o capítulo, pega e faz. Não espera. Não fica esperando alguém mandar. Pega e faz. Então, fica atento nesses negócios, porque no semestre passado, muita gente não fez as atividades. Não fez. Porque eu não sei. Eu estava aqui todos os dias, né? Todos os dias assim. Estava disponível para vocês praticamente todos os dias. Tínhamos aula. A situação tá estranha no mundo? Tá, para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo, literalmente. Agora, e aí? Então, parte muito de você, né? Você não fez, então talvez porque você não queria fazer naquele momento. Não achou necessário e não fez. Mas depois também não pode chorar nem reclamar, tá? Então, vamos lá. Capítulo 13, oxidação e redução. Né, o capítulo número 13, ele começa, perceba que agora a gente nunca vai dissociar as coisas que a gente aprendeu lá em ligações químicas, em nada, tá bom? Aqui, o que a gente vai trabalhar nesse capítulo de número 13? O capítulo de número 13, ele trabalha com o que é esse processo ou esse fenômeno de receber, de transferir elétrons. Né? O que acontece com as cargas dos elementos, né? Com as quantidades de elétrons, na verdade, dos elementos quando acontece esse processo de transferência? Então, o que a gente vai estudar nesse capítulo são os fenômenos de oxidação e redução. Fazendo o quê? A gente vai caracterizar o número de oxidação, chamar, né, o que a gente vai chamar de NOx, e relacioná-lo com a tabela periódica. Então, muita atenção. Então, olha lá, tá vendo? Lembra lá do capítulo 7, 6 e 7? Capítulo 6 trabalhou com tabela periódica. Capítulo 7 trabalhou com classificação periódica, não, com propriedades periódicas, né? Que vinha lá raio atômico, energia de ionização, eletropositividade, eletronegatividade. A gente já começou a ver a aplicação dos conceitos que a gente viu no capítulo 6 e 7 quando a gente estudou ligação química, que aí a gente estava trabalhando com a questão da eletronegatividade, principalmente vindo aí, dando base para a gente entender o que é uma ligação química, por que ela acontece, como que ela acontece, quem são os átomos que fazem determinado tipo de ligação. Depois a gente viu que essa propriedade lá do capítulo 7, chamada de eletronegatividade, ela é muito importante para determinar se uma molécula é polar ou apolar. Então, veja bem como que as coisas elas vão se conectando. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar ainda essas propriedades lá do capítulo 6, capítulo 7, aquelas características dos elementos, características mais, né, específicas no caso das propriedades, e trabalhar agora no sentido que elementos tendem a perder elétrons em um processo, qualquer que seja esse fenômeno, e que elementos tendem a receber elétrons. O que acontece? O que acontece com as cargas elétricas destes elementos quando eles participam destes fenômenos, desses processos? Então, é isso que a gente vai estudar agora no capítulo 13. Caracterizar número de oxidação. O que é o número de oxidação? Depois, verificar se a reação química acontece ou não com transferência de elétrons. Porque nem sempre elétrons são transferidos em uma reação química, tá bom? Então, a gente vai verificar se há ou não. Identificar o que é um agente redutante, é um agente redutor e um agente oxidante, tá? Então, primeiro a gente vai fazer essas definições mais simples do que vem a ser essa transferência de elétrons
e como que ela impacta no acontecimento ou na ocorrência de uma reação química. Então, vamos lá. Vou perguntar alguma coisa do capítulo anterior que quer saber, do capítulo 12, antes de eu começar a falar do capítulo 13. Eu já dei uma introduçãozinha aqui, mas eu vou começar a falar mais agora. Tem alguma coisa que você quer falar do capítulo 12? Não? Então tá, não quer, né? Não posso fazer, não posso obrigar ninguém a falar nada. Então vamos lá. Oxidação e redução. O processo de oxidação e redução são os nomes que se dão a esse fenômeno de transferência de elétrons. É bem simples, a gente não precisa ficar marcando muito assim, entrar em detalhes muito profundos do que vem a ser a oxidação e a redução. Primeiro ponto que a gente tem que pensar, são fenômenos que vão acontecer, é um fenômeno, né? Na verdade eles são fenômenos que vão acontecer, primeiro, simultaneamente, ou seja, toda vez que alguma coisa oxida, uma outra coisa reduz na mesma proporção. Então, quer dizer, uma coisa ela não oxida simplesmente sozinha. Toda vez que ela oxidar, a gente vai definir isso, toda vez que ela oxidar, uma outra coisa, né, um outro elemento, um outro átomo, uma outra substância vai reduzir. Então, oxidação e redução são nomes dos processos de transferência de elétrons. Lembrando que a transferência é doação e recebimento. Né? Alguém perde, alguém ganha elétrons. Isso é uma transferência. Então, oxidação e redução são os nomes dados aos processos de transferência de elétrons. O primeiro ponto importante a saber da oxidação e da redução é que eles acontecem simultaneamente, ou seja, nunca um elemento químico ou um átomo de elemento químico vai oxidar sozinho, sem que um átomo ou um outro átomo ou uma outra substância reduza na mesma proporção. Então, toda vez que alguém oxidar, alguém que eu falo é um átomo, um elemento químico, então toda vez que um elemento químico oxidar, um outro elemento químico vai estar reduzindo, tá? Fica atento a isso. Então, acontece simultaneamente. É um processo, são nomes que caracterizam a transferência de elétrons, tá? Lembrando que essa transferência de elétrons, ela acontece para quê? Para estabilizar o átomo. Não é isso que a gente viu nas ligações lá no capítulo 8, nas ligações, por exemplo, ligação iônica, para que um átomo perde, para que um átomo ganha elétrons? Eles perdem, eles ganham elétrons para se estabilizar. Então, essa é a ideia. Né? Acontecem esses fenômenos, evidentemente, para que a reação química aconteça, mas o porquê que eles perdem e ganham elétrons, né, os átomos, é para a estabilidade, para formar compostos mais estáveis. Então, essa é a ideia. Oxidação e redução. Então, o que é uma oxidação? Esse nome, ele está interligado com a questão do oxigênio, tá? Antigamente, dava-se o nome de oxidação aos processos em que o oxigênio era um dos reagentes da minha reação, ou seja, era uma das substâncias ou era um dos elementos que provocavam transformações. Então, chamava-se de oxidação um fenômeno de transformação pelo oxigênio. Nesse caso, sabia-se, por exemplo, que o oxigênio ele tinha tendência em receber elétrons, né, em atrair elétrons, então a oxidação o nome veio dessa ideia. Ora, eu tenho um átomo, esse átomo ele está reagindo, tem uma substância, ela está reagindo com o oxigênio, esse fenômeno, essa reação com o oxigênio chama-se oxidação. E nela, o oxigênio tem a tendência de retirar os elétrons dessa substância que está reagindo com ele. Então, oxidação, antigamente tinha essa definição. Só que, atualmente, mantém-se o termo e ele não tem relação com o oxigênio, tá? O que é uma oxidação?
Uma oxidação é um processo em que um átomo de elemento químico perde elétrons. Isso é oxidar. Então, quando eu falo, o átomo de cálcio oxidou, isso significa que o átomo de cálcio perdeu elétrons. Então, oxidação, perda. Vai haver a doação de elétrons. O átomo vai perder elétrons. Se a oxidação, olha lá, ó as conexões. Se a oxidação e a redução são processos simultâneos e eles têm a ver com a transferência de elétrons, então você tem, se a oxidação é a perda de elétrons por um átomo, né, o átomo perde elétrons, a redução só pode ser o processo contrário. Então, se a oxidação, o átomo perde elétrons, não sei quantos, mas perde, na redução o átomo ganha elétrons. Então a gente tem, ó, oxidação, processo de perda de elétrons por um átomo. Redução, o processo de ganho, né? O ganho de elétrons por meio de um átomo. Esse processo de transferência visa a estabilidade, olha lá, olha aqui, ó. Aprenda a fazer a leitura dessas informações. Visa a estabilidade, olha os 8 elétrons na camada de valência aqui, ó. Visa a estabilidade dos compostos para que eles reajam e formem substâncias químicas estáveis. Então, ó, oxidação perdeu elétrons visando a estabilidade. Redução ganhou elétrons visando a estabilidade. Obviamente que isso daqui gera no final um composto químico. Lembra? A gente está trabalhando com átomos. Um composto químico. Então, você tem aqui a formação de uma substância estável, a estabilidade, menor energia e assim sucessivamente. Perguntas e respostas. Marquem aqui, ó, nesses 2 itens, ó, oxidação, fenômeno que uma entidade, ele fala entidade, eu prefiro trocar até esse nome por espécie, tá? Espécie eu acho mais bonito. Em que há uma espécie química perde elétrons e a redução é um fenômeno em que uma espécie química ganha elétrons, tá bom? Espécie porque pode ser átomo, molécula, um íon, qualquer coisa, entendeu? Perguntas. Alguma pergunta aqui até o momento? Não. Na ligação iônica, né? Não? Tudo tranquilo? Beleza. Olha só, outros nomes que podem aparecer para vocês são esse daqui, ó. Redox, reação redox ou reação oxyhed. São outras nomenclaturas, tá? Para que a gente chame esse fenômeno de oxidação e redução. Eu posso falar simplesmente uma reação redox ou uma oxirredução. Ó, redox ou oxirredução. Eu estou falando de quê? De um fenômeno em que alguém vai oxidar e que alguém vai reduzir. É só uma outra nomenclatura. Então, vocês vão ouvir, na hora que você estiver lendo o exercício, a reação redox ou a reação de oxirredução. Ele está tratando exatamente do fenômeno de oxidação e da redução. Onde que eu vou aplicar isso, professor? Primeiro, presta atenção, muita atenção. Isso daqui vai ser, não é essencial, mas eu costumo dizer que é um facilitador. Vai facilitar, não é essencial, mas facilita. Se você aprender bem o NOx, você vai se dar bem em 2 partes da química. Primeiro, na nomenclatura para ácidos, que é o próximo capítulo. Vai ser muito fácil dar nome aos ácidos se você saber essa parte aqui de NOx, de calcular o NOx do elemento. A gente vai fazer isso. E vai ser essencial quando você estiver na 2ª série do ensino médio e estiver estudando uma parte da química chamada de eletroquímica, onde tudo que a gente vai estudar é sobre isso aqui.
as reações, o que provoca, o que não provoca, enfim. A gente vai ver, ela se aplica em várias coisas, mas esses 2 pontos vão ser essenciais. Agora, que vai ser o próximo capítulo, 14, cara, se você souber fazer certinho essa questão de oxidar e de reduzir, ou seja, se você conseguir me dizer quais as cargas, porque é isso que vai ser o grande lance nosso aqui, descobrirmos as cargas reais ou aparentes dos nossos elementos químicos. Então, quando ele oxida, ele vai ficar com uma carga. Quando ele reduz, ele vai ficar com uma carga, né? Porque o que está acontecendo ali? Transferência de elétrons. Elétrons são cargas que se transferem. Então, se alguém está perdendo, oxidando, e alguém está reduzindo, ganhando cargas, acontece algum fenômeno lá com suas cargas, né, reais e aparentes, né? Acontece algum fenômeno. Então é isso que a gente vai ver nesse capítulo. Quais as cargas reais ou aparentes que são apresentadas pelos elementos químicos e quando eles se envolvem em fenômenos, sejam fenômenos de reação, sejam fenômenos de ligação. Então é isso que a gente vai ver aqui agora. E sabendo essas cargas, você vai ter uma facilidade, se você souber, porque a gente vai calcular o NOx. Então, se você souber, ou você pegar bem esse capítulo de calcular o NOx, na hora que você for dar nome aos ácidos, que é o próximo capítulo, que é uma parte chatíssima, no sentido porque é norma, então é chato porque você tem que seguir regras. Então, essas normas bem definidas aí acaba até tendo um monte, é chato só por isso, tá? Porque você tem que seguir muitas regras, muitas normas, e aí você tem toda uma padronização. Se você sair fora daquele padrão, você erra o nome da substância, então você não pode cometer esse tipo de erro, vamos colocar assim, na parte de nomenclatura química. Não é que não pode, né? Você vai cometer erros, mas lá na hora de fazer uma prova você não pode cometer esses erros. E eles são facilitados, dar nomes às substâncias, muitas vezes são facilitados quando você conhece esse processo de oxidação e redução, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Redox ou reação de oxirredução, tá? E número de oxidação. Presta bastante atenção o seguinte. Primeiro, o que vem a ser isso aqui? Isso são reações químicas que indicam fenômenos de oxidação e redução. Então, muita atenção, porque eu posso te perguntar se uma substância está oxidando ou reduzindo apenas por meio de uma reação química. O que você faz para identificar se uma substância está reduzindo ou oxidando por meio de uma reação química? Reação química é escrita por meio de equações. Numa reação química, nós temos uma setinha, lado esquerdo da seta. Qualquer coisa que está do lado esquerdo da seta são reagentes, e quaisquer coisas que estão do lado direito da seta são produtos. Então, a gente tem, nesse primeiro caso aqui, lado esquerdo da seta, o átomo de cálcio, reagente. Lado direito da seta, o átomo de cálcio, só que agora ó, com uma carga, presta atenção, porque é isso daqui que a gente vai determinar a carga do elemento. A carga dos átomos, com uma carga e 2 elétrons aqui. Isso daqui significa o seguinte, pessoal, ó, vou dar a dica bem rápida. Produto. Tá vendo que os elétrons estão sendo produzidos? Eles estão do lado dos produtos aqui nessa primeira equação e nessa segunda equação eles estão do lado dos reagentes. Ó, toda vez que os elétrons estiverem do lado dos produtos,
A reação é de oxidação. Significa que o reagente perdeu elétrons. Perdeu quantos elétrons? A carga aqui em cima indica quantos elétrons ele perdeu. A gente já viu isso. Bem no início do ano a gente viu isso. Aqui embaixo, ó, perceba o seguinte. Os elétrons, eles estão do lado dos reagentes. Do lado esquerdo. Então, toda vez que eu detectar elétrons do lado, elétrons escrito dessa forma aqui, ó, E negativo, ó. Elétrons do lado esquerdo, né, do lado dos reagentes da minha seta, você vai ter uma reação de redução. Tudo bem? A soma dessas duas reações nos fornece esta reação que seria o que eu vou chamar de reação final ou reação total, que é a soma das duas. O que nós vamos fazer na aula de sexta-feira? Aprender a calcular o chamado número de oxidação, que é essa carga que aparece aqui em cima, ó, já vou adiantando, número de oxidação. Nós vamos aprender a calcular o número de oxidação em uma reação química. Tanto, quer dizer, vou melhorar, nós vamos aprender a calcular o número de oxidação tanto para átomos ou elementos isolados, tanto para elementos ligados, quanto em uma reação química. Então a gente vai aprender como que eu calculo o NOx ou como eu observo o NOx de elementos químicos isolados. Como que eu determino o NOx de elementos químicos ligados? Como que eu visualizo, né? Como que eu determino, então, no caso, o número de oxidação, que é o que eu estou falando, chamando de NOx, o número de oxidação de elementos químicos em uma reação. São os 3 pontos que a gente vai ver na aula da sexta-feira, que eu acho que é sexta que a gente tem uma aula, isso, na aula de sexta-feira. Alguma pergunta, pessoal? Nesse momento? Alguma pergunta? Não. 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 Nenhuma. Não? Não. Não, tranquilo. Eu também acho super... Bom, eu acho super tranquilo. Eu espero que vocês estejam aí, né? Pegando aí as coisas e também tem que tirar dúvida, né, pessoal? Olha só, por exemplo, Caio, a Esther são os únicos, e o Lucas, quando também está aqui, são os únicos que ligam as câmeras e ficam aqui, então eu consigo ter uma... Eu vejo o Caio muitas vezes balançando a cabeça, não, não tem, sim, tem, aí ele para, fala, tá interagindo. Como que eu posso dizer? Ele tá fazendo o corre dele. Oh. Ele tá na correria dele. Você percebe que ele tá na correria dele, ele tá fazendo a parte dele no sentido de que ele tá se instruindo. Então, você também tenta. Todos aqui estão tendo a mesma oportunidade que o Caio, que a Esther, que estão ligando a câmera. Né? Às vezes não, mas às vezes sim. Mas se comunicam de alguma forma. Então, quando eu perguntar, tem dúvida? Fala, sim, tenho. Assim como a gente fazia na sala de aula. Porque eu paro e explico. Eu não estou lá no quadro, mas eu estou aqui usando o computador. Beleza? Então, ó, na aula de sexta-feira, a gente vai continuar falando desse capítulo. Ele é um capítulo bem curto e eu vou trazer aplicações, tá? Eu não vou ficar falando muito dos conceitos, não. Então, eu acho melhor a gente aplicar. O que a gente vai aplicar na sexta-feira? Nós vamos aplicar como determinar a oxidação, né? O número de oxidação, como calcular o número de oxidação para átomos isolados ou elementos isolados, para elementos ligados, formando as moléculas, os compostos, e para elementos em uma reação química. São os 3 pontos que a gente vai abordar na sexta-feira, tá bom? O que eu vou pedir para vocês? Estudar o restante do capítulo para chegar aqui na sexta-feira, estudar o restante do capítulo para chegar aqui na sexta-feira e saber o que eu estou falando ali e ir tirando as dúvidas. Então, a sua tarefa de casa hoje é estudar o restante do capítulo, que tem 2 páginas. São 2 páginas. Não tem muito conteúdo de nada. Pelo menos se interagir do que eu vou falar na próxima aula. Beleza? Tranquilo? Então, ó, para quem tiver dúvida, estou na sala até um tempinho. Quem não tiver, está dispensado. Beleza.
Valeu, Gustavo. Gustavo? Para quem tiver qualquer dúvida, ainda temos um tempo. Não tenho dúvida, não. Valeu. Vocês que estão na sala estão com dúvida em alguma coisa, pessoal? Rafael, Diogo, Sara, Bianca, Flores, Cassiano, Pedro, dos dois Pedros. Alguma dúvida? Não. Tô achando que esses daqui não estão na sala, não, hein? Alguma dúvida, senhores? Vou dar um print aqui. Pedro, ambos estão com dúvida. Rafael, Diego e Sara. Tô não, professor. Eu vou desativar a minha câmera. Então, até mais, pessoal. Eu vou entrar para uma outra aula agora.